que o sol tocasse o horizonte, antes que o dia tivesse um nome, o mundo já estava em guerra. 6 de junho de 1944. O amanhecer da liberdade. O dia em que a luz venceu a escuridão e o mundo começou a mudar. Não era uma guerra distante, limitada a mapas ou discursos. Era uma guerra que atravessava cidades silenciosas, campos abandonados e lares vazios. A Europa respirava sob ocupação, sufocada por bandeiras impostas, por fronteiras apagadas à força e por um medo que se tornara parte da rotina. O silêncio que dominava as ruas não era sinal de paz, mas de contenção. Um silêncio pesado, carregado de espera. Ainda assim, em meio à escuridão, a esperança permanecia viva, frágil, sustentada apenas pela convicção de que a noite não poderia durar para sempre. Naquela madrugada fria de 6 de junho de 1944, a história parecia consciente de si mesma. O tempo avançava lentamente, como se cada segundo soubesse do peso que carregava. Nada acontecia por acaso. Cada decisão tomada, cada ordem emitida, cada passo dado naquela noite era resultado de anos de planejamento, de sacrifícios silenciosos e de vidas já perdidas. O mundo não dormia. Ele observava, atento, o que estava prestes a acontecer. No meio da escuridão do oceano, motores cortavam o silêncio. O som metálico das embarcações, avançando sobre o mar, ecoava como um presságio. O mar não oferecia conforto, apenas movimento constante e imprevisível. As ondas batiam contra os cascos sem piedade, lembrando a todos que a natureza não fazia distinção entre coragem e medo. O céu permanecia fechado, encoberto por nuvens densas, como se também se recusasse a revelar qualquer promessa. Não havia garantias, apenas a certeza de que, ao amanhecer, o mundo não seria mais o mesmo. Dentro das embarcações, homens aguardavam. Não havia discursos inflamados, nem palavras de glória. Havia respirações pesadas, olhares fixos no vazio e mãos trêmulas tentando se manter firmes. Muitos seguravam pequenos objetos, fotografias gastas pelo tempo, cartas escritas às pressas, lembranças de uma vida que parecia distante demais. Aqueles homens não eram lendas nem heróis de histórias épicas. Eram filhos que lembravam das mães, pais que pensavam nos filhos, jovens que ainda não haviam vivido o suficiente para aceitar a morte, mas que ainda assim estavam prontos para enfrentá-la. O medo era real e palpável. Ele não os tornava fracos, tornava-os humanos. Cada pensamento que passava por suas mentes carregava a mesma pergunta silenciosa: será que este será o último amanhecer? Mas mesmo diante dessa dúvida, havia algo maior que os mantinha ali. A consciência de que aquele momento não dizia respeito apenas a eles, mas ao futuro de milhões de pessoas que jamais conheceriam seus nomes. À medida que as embarcações se aproximavam da costa, a tensão se intensificava. O som distante da artilharia começava a se misturar ao rugido do mar. O cheiro de combustível, sal e metal preenchia o ar. Quando as portas se abriram, o inferno respondeu sem aviso. O que antes era expectativa tornou-se caos em questão de segundos. Balas cortavam o ar, explosões rasgavam a paisagem e a água se misturava à areia, formando um cenário que jamais poderia ser esquecido por quem o viveu. A praia não oferecia abrigo. Cada passo à frente era um desafio direto contra a morte. O chão parecia desaparecer sob os pés, instável, hostil. Homens avançavam sabendo que poderiam cair a qualquer instante. Alguns caíam, outros continuavam. Não por ausência de medo, mas porque recuar já não era uma opção. Naquele momento, a única direção possível era seguir adiante. O som da batalha era ensurdecedor. Gritos se misturavam ao estrondo das explosões, enquanto o mar continuava a se mover, indiferente à tragédia humana que se desenrolava em suas margens. Ainda assim, em meio ao caos, gestos de humanidade surgiam. Soldados ajudavam uns aos outros, dividiam abrigo, ofereciam apoio silencioso. Pequenos atos que, naquele cenário de destruição, assumiam um significado imenso.
E então, lentamente, a luz começou a aparecer. O sol rompeu as nuvens densas, não como um sinal imediato de vitória, mas como um lembrete silencioso de que a noite havia chegado ao fim. A fumaça começou a se dissipar, revelando uma paisagem marcada pela perda, mas também pela persistência. A luz não apagava o horror do que havia acontecido, mas iluminava a possibilidade de um amanhã diferente. A vitória, naquele dia, não foi limpa nem rápida. Ela foi construída com sacrifício. Muitos não voltaram para casa. Seus nomes não seriam conhecidos por todos. Suas histórias pessoais se perderiam no tempo. Mas o impacto de suas escolhas ecoaria por gerações. Eles deixaram algo maior do que si mesmos. Deixaram o amanhã. Com o passar do tempo, a guerra seguiu seu curso. Batalhas foram vencidas, territórios libertados e, eventualmente, o conflito chegou ao fim. As armas silenciaram. As cidades começaram a ser reconstruídas. A vida, aos poucos, encontrou um caminho para seguir adiante. No entanto, a memória daquele amanhecer permaneceu, não como uma celebração da violência, mas como um lembrete do preço pago pela liberdade. Hoje, as praias que testemunharam aquele desembarque são tranquilas. O som que se ouve é o das ondas quebrando suavemente e do vento passando entre as dunas. Crianças brincam onde antes houve medo. O contraste é profundo. A paz que parece natural nasceu de um momento em que tudo esteve à beira do colapso. A liberdade que hoje parece comum não surgiu por acaso. Ela foi conquistada por homens que enfrentaram o desconhecido, que avançaram quando tudo dizia para recuar, que acreditaram que o sacrifício individual poderia mudar o destino coletivo. O 6 de junho de 1944 não foi apenas uma data. Foi um ponto de virada, um amanhecer que marcou o início do fim de uma das maiores sombras que já pairaram sobre o mundo. A história nem sempre é feita de grandes discursos ou gestos grandiosos. Às vezes, ela é construída em silêncio, em decisões tomadas no escuro, em passos dados com medo. Naquele amanhecer, a luz venceu a escuridão não porque o mal desapareceu de repente, mas porque homens comuns escolheram não se render a ele. O mundo começou a mudar naquele dia. Não de forma imediata, nem sem custo, mas de maneira irreversível. O amanhecer da liberdade não foi apenas o nascer do sol sobre uma praia distante. Foi o momento em que a esperança deixou de ser apenas uma ideia e passou a ser uma possibilidade real. E essa possibilidade continua viva sempre que a memória daquele dia é lembrada. Não como um símbolo de guerra, mas como um testemunho do valor da liberdade e do preço que foi pago para que ela existisse.